Repudiaria o teu amor, que diria não para as tuas ordenanças, mas o teu filho se entregou. E podemos então desfrutar de salvação nele. Podemos então ser resgatados do pecado, do mundo de trevas, do mundo de perdição. Podemos ser restaurados por causa desse amor tão grande, que é tremendo, que alegra o nosso coração, que enche a nossa vida de sentido, que enche o nosso espírito de vigor. Nós te adoramos, nós te louvamos e declaramos que somos teus, que esta igreja, que esta congregação vive para te adorar. Aleluia. Teu
Senhor, nesta tarde, nesta noite. Obrigada, Jesus, pela liberdade que temos de expressar o nosso louvor, o nosso amor a Ti, Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que vivemos, nós cremos que nada pode nos abalar, porque Tu estás conosco, porque Tu és o nosso refúgio. Louvamos o Teu nome, confiamos somente em Ti, Senhor. Aleluia. Nós temos inúmeros motivos para adorar o Senhor, inúmeros motivos para declarar a Ele a Sua bondade, a Sua misericórdia. No Salmo 103 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendiga minha alma, Senhor, e não te esqueças em nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Aleluia! Nós podemos declarar diante de Deus que mesmo quando olhamos para as circunstâncias, olhamos para as notícias e tudo de repente não faz sentido, foge ao nosso planejamento, foge aquilo que a gente de repente sonhou e achou que era aquilo que a gente precisava executar. Mas é muito bom entender que acima disso, a minha alma precisa do Senhor. E a minha alma se alegra no Senhor, mesmo diante das circunstâncias. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas essa semana, e quando foi chegando o dia de Jesus morrer e ressuscitar, ele, nas suas palavras, havia angústia, porque ele vivia ali como homem, mas havia uma certeza muito grande de que Deus estava no controle, de que o Pai estava no controle. E para as nossas vidas hoje, para as nossas circunstâncias hoje, a gente precisa lembrar também que nada foge ao controle de Deus, que nenhuma enfermidade, que nenhuma circunstância, nenhuma crise abala o reino de Deus. E é confiando nisso, e é lembrando da cruz, e é declarando que nele nós somos vencedores, porque Jesus nos proporcionou isso. Nós podemos louvar e declarar que não há como entender, não há como humanamente entender por que o sacrifício. Se somos maus, se nosso coração é falho, mas o amor de Deus é além do que a gente possa imaginar. O amor de Deus não esquece do que a gente está vivendo aqui nesse país, não esquece de todas as circunstâncias ruins que nós estamos vivendo nesse país, mas a gente precisa se voltar para Deus e tentar buscar nele paz ao nosso coração, não necessariamente entender, porque talvez a gente não consiga entender, mas ainda não entendendo, que a nossa alma bendiga ao Senhor, que o nosso coração se alegre no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, porque a cruz de Cristo torna tudo muito pequeno, toda circunstância muito banal, porque o maior sacrifício que Jesus já fez foi se entregar, foi tornar a criação perfeita diante de Deus, quando na eternidade Ele se sacrificou. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, porque não tem como retribuir tanta bondade, tanto amor do Senhor para conosco. Mas nós te entregamos o nosso melhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós te entregamos o nosso coração, Senhor, porque Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia.
declararmos que precisamos de Ti, declararmos que não podemos continuar sem a Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome eternamente. Amém.
Graça e paz, amados. É um prazer imenso trazendo essa palavra hoje para a igreja, para os nossos convidados, trazer uma palavra que edifique nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês, obrigado pela oportunidade de estar sempre compartilhando a palavra de Deus. Então eu queria trazer hoje uma palavra para a igreja, no livro de Mateus 3, de 1 a 3. Mas antes eu queria orar, queria que nós orássemos. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, eu te agradeço, meu Pai, pelo dia de hoje. Te agradeço pelas nossas vidas, Senhor. Consagro essa palavra a Ti, que Tu possa, meu Pai, trabalhar essa palavra no coração de cada um que está nos ouvindo, cada um que está, meu Pai amado, vendo essa gravação, Senhor, que Tu possa, em nome de Jesus, estar trabalhando em nossos corações e nossas vidas, Pai, transformando a mente, o coração, e que possamos cada dia sermos pessoas melhores, pessoas usadas por Deus. Assim que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como eu estava falando sobre a palavra de hoje, queria que abríssemos a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Vamos ler a palavra. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, queridos, essa palavra nos remete a um tema que eu coloquei. É tempo de nos arrependermos. É tempo de nos arrependermos. Esse é o nosso tema de hoje. E eu queria justamente falar sobre esse tema, no qual, nos tempos passados, o profeta João Batista, ele já tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, a qual ele tinha a missão, ele veio com a missão de alertar o povo sobre a necessidade do arrependimento, preparar os seus caminhos para receber Jesus. Então, havia essa necessidade de o povo estar corrigindo suas vidas, corrigindo, meu Pai, suas atitudes para poder receber a Jesus. E hoje, esse mesmo tema, ele é a missão da igreja. Então, no passado foi a missão de João Batista e hoje é a nossa missão como igreja, trazer esse tema de volta para que as pessoas se preparem para esse momento. Então, eu queria, antes de dissertar sobre essa palavra, falar sobre o significado do tema, arrependimento. Então, o que significa arrependimento? É uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Ou seja, conversão, mudança de direção, de mente, de atitudes, de temperamentos, de caráter, geralmente conotando uma evolução. Em outras palavras, é o que Deus espera de todos nós. Deixarmos os nossos erros para vivermos de forma correta. Então, é isso que Deus espera de nós, que possamos mudar os nossos hábitos, nossos costumes, para agirmos corretamente. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos erros e falhas, para poder vivermos corretamente. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise mundial, e eu queria justamente falar sobre esse tema, sobre arrependimento, onde eu queria iniciar com uma frase muito famosa, uma frase muito repetida na mídia, pelos famosos, uma frase que infelizmente no passado eu usava muito na minha vida, até entender o que realmente ela quer dizer. Ela diz assim: eu não me arrependo de nada do que fiz, e sim do que ainda não fiz. Então uma frase que parece muito bonita, mas se você analisar bem, na nossa vida nós fazemos coisas certas e erradas, coisas boas e ruins, o bem e o mal. E quando você pratica o bem, não há problema nenhum com isso. Você praticar o bem, você não precisa se arrepender de praticar o bem. Mas como também você pratica o mal, se você for ver o significado dessa frase, ela ficaria da seguinte forma: eu não me arrependo do mal que fiz, e sim do mal que ainda não fiz. Ou seja, uma frase totalmente maligna, uma frase que não cabe você com uma nova vida, mudando de vida, você está repetindo essa frase, tendo ela como lema na sua vida. Então, eu queria desejar a cada um de vocês que abolisse essa frase em sua vida, cancelasse ela
para que você não tivesse amaldiçoando sua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de crise mundial, tempos que nunca imaginamos passar antes. Nunca a igreja foi tão solicitada para trazer o norte para o mundo que se encontra perdido, que se encontra sem chão nesse momento. Nós estamos passando por uma pandemia que começa pela classe rica e se expande pela classe pobre. Então nunca tínhamos visto uma coisa como essa. Uma doença que começa pela classe rica, vindo de fora, do exterior, e chegando até a classe pobre. Então são tempos difíceis, são tempos que não estamos acostumados a ver. Uma ameaça invisível que não respeita autoridades, poder aquisitivo, título de nobreza, seja presidente, seja primeiro-ministro, seja príncipes. Essa doença ela pode dar em qualquer um, tanto na nobreza como também nas pessoas mais pobres. Todos estão sujeitos a ela. Então já vemos que é um cenário difícil, um cenário diferente do que estamos acostumados. Estamos passando tempos em que a confiança do ser humano na ciência, na tecnologia, na riqueza está ruindo. O mundo está sem esperança. Então é tempo de nos arrependermos, de confiarmos no Senhor, o único que pode nos livrar de todo mal. Desde 2000 anos atrás, após a partida de Jesus, já se ouvia falar uma frase: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantos não ouviram falar esta frase? As pessoas preferem não acreditar nessa frase, preferem dizer que não é agora, não vai ser esse momento, vai ser mais na frente que vai acontecer isso. Eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que aproveitar minha vida. Mas, amados, nós temos que entender que é tempo de buscarmos arrependimento, é tempo de buscar a Deus, buscarmos a Jesus para corrigirmos nossa vida, corrigirmos nossos atos e ter uma vida melhor. Lá no livro de Lucas 23, de 39 a 43, eu queria que vocês abrissem agora no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 a 43, que fala sobre o ladrão na cruz. Então esse texto fala o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, amados, nunca é tarde para você se arrepender. Então, vemos o caso desse ladrão, que, como no dizer popular, diz, aos 45 minutos do segundo tempo, ele foi salvo. Por quê? Porque ele preferiu se arrepender para poder aceitar Jesus e ser salvo. Então, que possamos refletir sobre isso. Porque, por mais que Jesus não volte nesse tempo, por mais que Jesus só venha na geração posterior, não adianta. Nós só temos uma oportunidade. E essa oportunidade é em vida. Se morrermos e não buscarmos a Jesus, não adianta mais. Não há choro, não há vela, não há reza que possa nos salvar. Somente em vida podemos nos salvar, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É tempo de buscarmos esse arrependimento e estarmos mudando a nossa vida. Amados, estamos vivendo tempos em que as pessoas não sabem mais viverem juntas, em harmonia. Estamos passando por situações onde as pessoas passam o dia todo na rua, no trabalho, e só voltam em casa para dormir. Não tem mais o hábito de viverem junto. Então, quando fomos forçados agora a vivermos junto, isolados, em quarentena, muitas situações desnecessárias estão acontecendo. Violências domésticas, o índice de feminicídio aumentou. Então, as pessoas não estão mais acostumadas a conviver junto. Esses dias agora, eu tive o testemunho do diretor da escola da minha filha, que ele disse o seguinte, que os pais estavam ligando para ele para pedir que a escola voltasse a ter aula.
E ele falando, eu não posso iniciar as aulas porque o governo não está permitindo, eu não posso fazer isso. E os pais insistiram, não precisa ter aula, basta apenas abrir uma sala, botar as crianças lá e ficar entretendo elas, ficar ocupando elas. Por quê? Porque os pais não suportam mais viver com os filhos diretamente de casa. Eles querem que ocupem os filhos na escola, sem nem estudar, mas que fiquem na escola dando um tempo. Então, amados, é uma situação bem difícil, a qual o ser humano perdeu a prática, o hábito de viver junto. São dificuldades do mundo atual. Tempos em que as maiores riquezas do mundo, riquezas como o petróleo, o ouro, pedras preciosas, até mesmo dinheiro, já não são mais as riquezas desse mundo. E sim coisas simples como poder encontrar e abraçar familiares e amigos. Essas hoje são as verdadeiras riquezas do mundo, coisas cobiçadas. Uma inversão total de valores pelos tempos atuais. Agora, a pergunta é o seguinte, mas será se essa agora não é a ordem correta dos valores? Será se realmente não são esses os valores que Deus quer para a gente? Que a gente prime mais pelo encontrar familiares, estar em convívio entre os amigos, do que realmente riquezas como ouro, petróleo, pedras preciosas? Será que não é isso que Deus quer para a gente? Que a gente se arrependa da forma como estamos vivendo, para viver esse tempo correto que Deus quer para a gente? Nós estamos vivendo tempos em que as coisas antes sem muito valor, como assistir o pôr do sol, passear pelas ruas e praças, sentar em uma roda de amigos para conversar, se tornou alvo de cobiça. É interessante como essas coisas antes até desprezadas se tornaram, nesse isolamento, artigos de luxo, artigo de grande preciosidade, você fazer todas essas práticas que antes eram normais fazer. Nós temos que nos perguntar, que rumo a humanidade está tomando? Que rumo a humanidade está caminhando, que possa ser que ela esteja até perdida e não se deu conta disso, não está se dando conta disso, que rumo ela está tomando. Precisamos, amados, urgentemente rever os nossos conceitos, o que temos mais valorizado em nossas vidas, considerando tais coisas como mais importantes e valiosas, e deixando de dar o devido valor às coisas mais simples desta vida, porém agora tão preciosas para a gente. Temos que realmente analisar o que temos mais valorizado, se são nossos amigos, se são os passeios na praça, nas ruas, no pôr do sol, ou se são as riquezas desse mundo. O que temos mais valorizado em nossas vidas. Então é tempo de nós repensarmos sobre tudo isso. Senão é o momento de nos arrependermos e voltarmos para ter uma vida como Deus planejou. É tempo de nos arrependermos, refletirmos que tipo de vida estamos levando. Às vezes existem pessoas dentro da igreja, que já estão na igreja há 10, 20, 30 anos, mas não querem abandonar antigos hábitos, antigos costumes que corrompem seu caráter. Servir Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Não tem medo, não tem temor de Deus em agir da forma que age. Eu queria que a gente tivesse a referência de um personagem bíblico, em 2 Samuel. Abra uma palavra no livro de 2 Samuel, que fala sobre a vida do rei Davi. Então, em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo de 1 a 4, fala o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Elião, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ela se deitou com ele, pois já estava purificada a sua imundícia. Então voltou para sua casa. Mais à frente, no capítulo 12,
versículo de 9 a 13. O profeta Natan vai repreender Davi sobre todos os seus atos errados. Então Davi já tinha uma vivência com Deus, andava nos caminhos de Deus, mas por um vacilo começou toda uma situação se acarretar em pecados, um em cima do outro, e começou uma vida distante de Deus, se distanciando do que Deus tinha para a sua vida. E isso quase lhe custou toda a sua vida, toda a sua carreira, tudo que Deus tinha planejado para a vida dele. Então, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 9 a 13, o profeta Natan vai repreender Davi sobre tudo que ele estava fazendo. Capítulo 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, amados, o pecado de Davi foi uma sequência de pecados muito grave. E Deus ia punir o pecado de Davi com morte. Mas glória a Deus que ele se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, confessou os seus pecados, e a partir dali ele teve um livramento. Deus poupou ele da morte, porque a sentença para ele era a morte devido aos seus pecados. E a gente se pergunta, quantos não estão morrendo hoje dentro da igreja, espiritualmente? Quantos não estão levando uma vida, às vezes, de erro, e acha que está no caminho certo, não se arrepende mais dos seus erros, já está com a mente já cauterizada, já não está mais conseguindo entender que processo está passando, que estilo de vida está levando. Então é bom a gente repensar sobre tudo isso. Como o tema fala, né? Tempo de nos arrependermos e buscarmos uma vida correta. O Senhor nos criou para vivermos juntos, em sociedade. E o mundo pede hoje isolamento social. Então, a gente vê que é bem contraditório. Não podemos praticar o que vai contra a nossa natureza. Deus nos criou para vivermos juntos, unidos, vivermos em harmonia um com o outro. E o mundo hoje todo pede quarentena, isolamento, estarmos distantes um do outro. Não é esse o plano de Deus. Não é esse que Deus quer para a gente. Mas por que está acontecendo? Será que não é porque estamos no caminho errado? Estamos buscando coisas que Deus não tem guardado para a gente, não tem planejado para a gente? Então nós temos que analisar bem isso. Que caminhos estamos tomando? Se é ou não é o tempo de arrependermos e voltarmos atrás de tudo isso. Para concluir essa mensagem, eu gostaria de contar uma pequena história sobre a importância de uma decisão, sobre a necessidade de uma decisão. E essa história reflete bem sobre esse nosso tema, sobre a questão da necessidade do arrependimento. Em um certo tempo, existiam duas cidades, separadas por um muro. E nessas duas cidades, de um lado, uma cidade cheia de desejos da carne, de pecados, festas, drogas, bebidas, prostituição, coisas que nos levam a pecado. E essa cidade, ela era dominada por Satanás. E do outro lado do muro existia uma outra cidade, um povo que vivia em família, vivia feliz, se davam muito bem, eram muito felizes. E em cima do muro existia um jovem que viveu a sua vida toda ali em cima do muro, pensando em um dia descer para um do lado, ou para a cidade dominada por Satanás, ou pela cidade dominada por Deus. E o interessante é que
O povo de Deus sempre chamava, sempre convidava ele para descer para o lado da cidade de Deus. Venha para cá, venha estar conosco, venha se ter comunhão com Deus, venha ser feliz. Então o povo sempre fazia o apelo para ele. E, por outro lado, a cidade comandada por Satanás, o povo nunca convidava ele. Então, chegou um certo momento que o jovem falou, hoje eu vou tomar uma decisão, hoje eu vou ver para que lado da cidade, que cidade eu vou descer, se é para a cidade dominada por Deus ou para a cidade dominada por Satanás. Mas antes de eu tomar essa decisão, eu queria tirar uma dúvida. E ele perguntou para Satanás, Satanás, por que o povo de vocês nunca me convida para ir para a cidade de vocês? Vocês nunca valorizaram a minha presença para convidar, e o povo de Deus sempre me convida. E o Satanás respondeu para ele, eu não preciso lhe convidar para a minha cidade, pois o muro me pertence, o muro pertence à minha cidade. Ou seja, moral da história, quem vive em cima do muro já vive nos caminhos errados. Então, eu creio que muitas das vezes estamos vivendo assim, em cima do muro, pensando que decisão tomar. Então, hoje, amados, eu convido vocês a tomar uma decisão. Se arrependa hoje, deixe para trás tudo que tem te pedido de ser feliz. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só Ele pode ajudar você a corrigir seus erros, ajudar você a corrigir sua vida. Vamos começar a analisar a nossa vida, que tipo de vida estamos levando, que tipo de vida nós queremos para nossos familiares, para nossos filhos, para a próxima geração. É essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, compartilhar algo que realmente edifique nossas vidas, pensar em uma mudança, pensar em uma transformação, algo que realmente venha a fazer efeito em nossas vidas. Amados, eu creio que isso é algo muito importante para nós. Estamos realmente pensando em uma mudança, uma transformação. Então, eu queria justamente trazer esta palavra. Espero ter edificado a vida de vocês em alguma coisa, que essa mensagem possa estar entrando no coração de vocês, estar trabalhando suas mentes, seus corações, para que haja transformação. Porque eu sei que a cada tempo nós temos que nos arrepender de tudo que nós fazemos de errado. Todos nós estamos sujeitos a isso. E nós temos que sempre estar nos arrependendo e buscando a Deus, buscando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nesse momento, eu queria que a gente orasse para encerrar, agradecer por tudo que foi falado aqui, tudo que foi dito nesse momento, essas palavras que foram lançadas, que elas possam concretizar em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que foi falado, Senhor, por tudo que foi dito nesse momento, Senhor, que essas palavras, elas não voltem vazias, que elas possam adentrar em nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias, Senhor, e possam estar transformando, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, e que cada dia, Senhor, possamos ser trabalhados por Ti, possamos ser preparados, Senhor, para este mundo, meu Pai, para levar mensagens que venham de Ti, do Teu altar, que venham transformar esse mundo, que venham, meu Pai amado, realmente, meu Pai amado, transformar nossa realidade. Que possamos ter um mundo melhor, possamos ter um mundo que possa se arrepender dos seus erros e falhas e possa vir, em nome de Jesus, a transformar nossa realidade. Assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.